eles. Bom, eu vou começar, viu, Mari? Será que vem mais alunos? Vocês sabem, colegas, é? Bom, fala. Quer falar, Mari? Não, eu Tá. acho que você poderia começando, e aí, porque Eles já vão são 8 horas. chegando. É, É. Então, tá bom. Fernando Pessoa, ele traz educar e viajar no mundo do outro sem nunca penetrar nele. É usar o que pensamos para nos transformar no que somos. O maior educador não é o que controla, mas o que liberta. Não é o que aponta erros, mas o que previne. Não é o que corrige, é o que ensina a refletir. Não é o que observa apenas o que é tangível aos olhos, mas o que consegue ver o invisível. Não é o que desiste facilmente, mas o que estimula, sempre a começar de novo. Um bom educador abraça quando todos rejeitam, anima quando todos condenam, aplaude os que nunca subiram ao pódio, vibra com a coragem de disputar dos que ficaram nos últimos lugares. Não procura seu próprio brilho, mas faz-se pequeno para tornar os seus filhos, alunos e colegas de trabalho grandes. Que educador daria conta de toda essa missão? Fernando Pessoa. Então, eu lembrei de trazer isso porque eu sei que essa turminha gosta, né, de meditação, de falar um pouco dos animaizinhos que tem em casa, né? E hoje a Mari, a coordenadora, também sugeriu que nós, professores, lêssemos um pouco, né, sobre questões da emoção, do pensamento, das sensações. Nós chegamos a trazer isso, né, numa aula de biologia, fazer um exercício com as sensações, com as emoções, enfim. Não sei se vocês fizeram, chegaram a fazer. Lembra que a Pro deu no comecinho do primeiro bimestre? Bom, eu lembro que naquela aula do cérebro humano e eletrônico participaram bastante, né? Então, vamos lá. Hoje, eu trouxe para vocês, vamos já começar a primeira tela, Mari, que é o ecossistema aquático. O ecossistema aquático, será que dá para entrar, Mari? Ele traz vários níveis não só de temperatura, porque é água, né, aquático, como de profundidade, de vários níveis. E o que eu acho interessante para vocês pensarem. Ele só um minutinho que está É, abrindo aqui. Eu estou com muita não, tela aberta, só um pouquinho. é isso. Ah, tá. E tem alguém que desligou? Não. Tá. E o que eu acho assim interessante vocês pensarem nessa aula de hoje, porque a biologia, antes assim de entrar propriamente dito em toda essa classificação, em toda essa aula, eu vou falar um pouco do leque que é essa disciplina. Ela tem uma amplitude muito grande. E ela começou a ser ciência no finalzinho do século XVIII e XIX, né? Com Lamarck, que veio estudando a questão das girafas, né? Ele falava o seguinte, que o pescoço comprido da girafa é por conta dela ir comendo sempre lá no alto, nas folhas do alto, quanto mais ela ia para o alto, mais esticava o pescoço. E o Loren, que traz a questão das células, e depois, logicamente, o Darwin, né, que trouxe a questão da evolução e toda a questão da origem das espécies.
Então, vocês, ao longo do curso de biologia, vocês estão no primeiro, depois no segundo, no terceiro, vocês vão ver várias etapas, né? Então, é interessante saber que ela se tornou ciência bem no início, né, do século XIX, e aí ela foi se estruturando, né? E várias áreas são trabalhadas aí, porque antes eles falavam assim que tudo vinha de Deus, mas a ciência, ela nos leva a observar, a anotar, né, fazer registros, a levantar hipóteses, né? Deixa ainda na primeira, isso, a levantar hipóteses, depois a gente escrever e concluir o trabalho. Então, a ciência faz isso, né? E na biologia, ela foi se dividindo em várias partes, em várias áreas, a bioquímica, né? A citologia, que tem a ver com a questão do Papa Nicolau, né? A genética, né, que vai falar também, a embriologia, a histologia, né? A taxonomia, que hoje que a gente está vendo bastante sobre classificação com vocês, né? Que eu acho que é importante no primeiro ano vocês perceberem como que ela começa a estudar, como que a ciência começa, a biologia começa a trazer à luz essa compreensão. O Linnaeus, né? Toda essa classificação. Depois a microbiologia, né? E hoje, nesse momento de pandemia que nós estamos atravessando, aquela cientista da microbiologia tem trazido bastante contribuição, não sei se vocês viram alguma reportagem dela, ela é bem assim objetiva, entende bastante, né, a questão de o que vale a pena comprar da vacina, né, se a vacina vem da Rússia, se a vacina vem da China, enfim. Então, a microbiologia traz uma estrutura, um estudo bem assim das bactérias, né? E assim vai, né? Aí tem a zoologia, que também, a botânica, né? A parte da ecologia, que a gente já trabalhou, a relação dos seres vivos no ambiente. Então, o primeiro ano da disciplina nossa, ele vai trazer bastante essa clareza para vocês, dessa relação do homem com a natureza, e como que isso está muito bem, assim, estruturado, né? E não fica difícil de entender, porque a hora que chega na genética, começa alguns termos que são técnicos, são importantes saber, né? Que mais? Então, a ciência e a tecnologia, a biotecnologia, né, e toda a evolução. Então, vamos lá, evolução do ser, a fisiologia, que vai estudar, né, os animais, todas as partes dos animais e tudo mais. Bom, então, no ecossistema aquático, nós estudamos o terrestre, então vamos lá, Mari, vamos chegar aqui no primeiro. E o aquático, nós temos aqui o fundo do mar. Não está começando, Mari, será? O que será que aconteceu, Mari? Tá me escutando, Tereza? Tá, então vamos esperar. Então, no aquático, vocês vão perceber que existem níveis, né? Mais profundos, menos profundos. Não está dando para passar. A internet estava ruim hoje, né? Hã? A internet estava ruim hoje. Eu acho que é. Ou é o slide, né? O slide, Eu não acho que tem sei. a ver com a internet. É.
Da disciplina em si, vocês têm, assim, alguma pergunta, alguma dúvida? Porque ela estuda muita coisa, a biologia. O que é fisiologia mesmo, Roseli? O que é? É fisiologia? A fisiologia, isso. Ela vai estudar as partes, né? O físico, tanto dos animais quanto dos seres humanos, né? Porque tem uma área da biologia que a gente vai estudar os seres humanos aí. Se não me engano, já no terceiro, né? Segundo para o terceiro ano. Então, para nós sabermos o nome dos nossos ossos e o nome também, porque de acordo com a evolução das espécies, modifica, né, o tamanho dos ossos, né? O que era uma nadadeira, ela chega a se tornar às vezes uma perna, né? E assim vai. O dedo das mãos, né? Aumenta, né, no decorrer dos anos aí, né? Séculos e séculos. Veja, ela se Então, torna a ciência no início do século XIX, início, né, do final do XVIII, início do XIX, né? Então, não vai ter slide hoje? Acho que não, né? viu, Roseli? Fala. A dentista fala que por falta de uso, caninos, uns dentes dos sisos, você vai perdendo a função, aí vai caindo, né? Com o passar de Ah, muito tá. tempo, né? É tipo evolução. Quanto mais, porque o homem é carnívoro também, né? Ele é É, onívoro, come verduras, come carne, come ovos, enfim. E o formato dos dentes, ele foi também tendo o tamanho, tendo a evolução durante o período de evolução propriamente dito. Então, esses caninos, eles são para realmente, né, já caindo, né? morderem, cortar, pegar, enfim. A Kathleen saiu, tá certo. Às vezes E cai. Ah lá, voltou ela. voltou. Às vezes cai. Se você der um É, comando errado, ele cai. que pena, né, que não... Bom, mas o que eu quero trazer hoje com relação a essa parte aquática, veja bem, é pena que, porque em biologia é legal você ver a figura, né? Será que não dava para ver aqui desse computador que eu tenho Na aqui? biologia, a Ué, dá vida para você começou ver no no mar, né, seu. Roseli? Oi? Na Isso aí biologia, mesmo. quer dizer, na biologia. Eu não entendi. A vida começou no mar, né? O estudo da vida, não é isso que você perguntou? Não, mas Biovida. então, começa no mar, né? Até o ser humano, né? Sim, sim. O início Tá? da Nós, vida começou no nós mar. estudamos todos, né? Porque tem os bióticos e abióticos. Lembra que eu dei naquela aula? Que são as plantas, né? São os animais, né? Então, aí a gente relembra também toda essa cadeia, né? Que tem os produtores, depois tem os consumidores, os decompositores. É como se fosse ligando uma coisa na outra, né? Então, em biologia, ele vai. Então, aí nós vamos estudar. Só que para estudar, a gente vai pegando partes por partes. Então, vamos ver. Se a gente pega a cadeia alimentar, a gente vai entender o que são esses produtores, né? Que são as plantas, né? Quem são os consumidores, né? Que são os animais, Fala, Mari, não conseguiu? Desculpa, travou meu note de uma forma que eu tive que desligar tudo aqui. 2 minutinhos eu já vou abrir a sua Ah, tela. tá. Agora vai. Então, e aí nós temos
os decompositores, que são os cogumelos, os fungos, as bactérias, né? E aí nós chegamos nos abióticos, que tem a ver com a água, com o clima, né? Por isso que que eu estou dando para vocês hoje o ecossistema aquático, né? Para vocês entenderem nesse todo do ecossistema e que existe um foco tanto na água doce quanto na água salgada, né? Roseli, Então, uma vez um professor de biologia falou uma coisa que eu não sei, acho que era no cursinho. Ele falou assim que é muito importante os decompositores, senão a gente ficaria com um monte de cadáver na natureza. isso é o que a gente deu. Lembra nas relações ecológicas que nós estudamos? Da última aula. Aqueles que são os harmônicos, né, os desarmônicos. Então, eles trazem a natureza por si, se a gente vai estudando, ela traz uma harmonia, né? Então, o que vai comer, vamos supor assim, se alimentar dessa decomposição, ele está tornando um equilíbrio, né? Está trazendo uma harmonia, né? Tanto ele come quanto ele limpa o ambiente. Eu acho que fica fácil, para mim, eu entendo que fica fácil para compreender numa linguagem onde você percebe que tem o ganho, a harmonia, a desarmonia, né? O que ganha e o que perde, né? Esse movimento de processo, eu penso que fica por aí. O que vocês acham, alunos? Vocês estão quietos? Acho que agora vai. A gente está ouvindo e assimilando aqui. Então, no ano passado teve um TCC relacionado. Acho que foi no ano passado. Eles têm, em ciências, eles estudam um pouco, né? Mas em biologia, Tereza, ela abre para que eles possam agora ter uma visão maior, né? Aí vai trazendo mais coisas aí, né? Para eles entenderem mais. Então, o que ocorre nesse ecossistema terrestre, ocorre também no aquático, né? Essas relações ecológicas, bióticas e abióticas, também ocorrem no aquático. E aí nós temos a questão, eu acho que a Mari não vai conseguir passar. Está enroscado, pelo jeito. Travou. Ela está apresentando, olha lá. Vai? Legal. Lá, entrou. Então, que lindo. Vejam, as diversas espécies, né, que é o começo da nossa aula, numa profundidade, e que a gente visualiza também uma parte mais do meio e mais superior. Pode passar no outro, Mari, que... Isso, olha, esse aqui, ele traz dá para ver bem essa divisão da água aqui, né, no mais profundo e na superfície. Tudo isso faz um sentido, porque tem a ver com a temperatura, lógico, tem a ver com a salinidade, se for o mar, e com a água doce, e com o próprio movimento da água, né? Tem movimentos que são mais calmos, outros mais agitados, a profundidade, né? Então, tentem pensar uma coisa. Se é menos profundo, o que pode acontecer com a questão abiótica? Agora vamos falar assim, eu vou perguntar assim, porque vocês já sabem o que é abiótico e o que é biótico. Quem lembra o que é abiótico? O sol o clima, chuva. Gente, eu acho que é. Então, o que acontece? Professora, é tipo o calor, tipo, do sol, a chuva, temperatura. Isso, biótico é os animais. Os seres vivos. Isso. O que acontece com
nesse ecossistema aquático, quando ele está mais na superfície, quando a água, né, você percebe a superfície da água. Porque veja bem lá, ó, tem as plantas, tem os animais, né? Então, na superfície, a temperatura vai ser mais quente, portanto, consegue-se fazer a fotossíntese, os animais conseguem se alimentar com uma diversidade maior, né? Por conta da própria fotossíntese que acontece, enfim. Então, aqui nós estamos vendo uma pequena superfície e um outro degrau, né? Então, vamos agora para o próximo slide. Aqui, o que abrange os ambientes, né? Inclui desde a água, da pequena até a grande, até os oceanos, né? Da mesma forma que ocorre no ecossistema terrestre, ocorre no aquático. E isso vocês vão perceber nessas relações, olha que interessante. Aqui a gente já viu que foi a questão da cadeia, né? Junto estão os bióticos, que são o quê? Os animais, as plantas, né? E depois os abióticos. Vocês estão percebendo que é básico em biologia ter bem claro isso na cabecinha de vocês, para vocês irem conseguindo destrinchar outros eixos da biologia, tá bom? Então, no abiótico, nós temos a energia térmica gerada, né, para cada etapa, veja as etapas, né, aí nós temos primavera, verão, outono, aí a gente vai puxar lá do fundamental, quando vocês estudaram, né, isso, né, as estações. Nós temos os ciclos da água, né, as minerais, a água gasosa, né, e tem os nutrientes, né, que também. E o sol, né, o sol extremamente importante para toda a natureza, para a vida, né, sem ele não teria vida, né. E sem a água também, quer dizer, eu penso em tudo, tem que haver, né, esse ciclo natural equilibrado, para que nós possamos também nos equilibrar, né? E se a gente se afasta de perceber, de conhecer, de estudar o que é a natureza, o que é a ecologia, o que é a genética, o que é a ciência que estuda a vida, a biologia, nós estamos também nos afastando de nós mesmos, né? Porque além de toda essa questão bio, eu sei que essa turminha gosta, tem a questão mental também, né? Nosso pensamento, nossa mente. Então, à medida que a gente for estudando, entendendo essa natureza, a nossa mente também vai arejando, né? Veja, fazer uma meditação debaixo de um componente biótico, de uma árvore, né, percebendo o cheiro, percebendo a temperatura do sol em nós, o que nós estamos fazendo, né? Interagindo, né, com a nossa mente e com o nosso corpo. E isso nos facilita atravessar as dificuldades do dia a dia, né? Veja, a hora que chega agora, finalzinho da noite, né? Fizemos um monte de atividades, prova da Tereza, responde, né, matemática, agora né, é hora da gente relaxar e pensar e falar, pera lá, né, o que aconteceu comigo, o que eu aprendi, o que eu ainda estou aprendendo, né? Então, vamos lá. Próximo. Ah lá. Então, o aquático,
o ecossistema aquático, vocês lembram o que é ecossistema, né? O conjunto, né, de todo um sistema de seres vivos, né, que eles compõem o quê? Né? Veja bem, os bióticos e abióticos, né, todas as bactérias, enfim. Então, o ecossistema aquático, eles são classificados conforme características. Então, observe que em biologia tudo é classificado, principalmente agora que a gente está dando no primeiro ano, para que vocês entendam o que é uma pesquisa, como que se começa, né, essa pesquisa. Né? Vai ter que registrar, vai ter que classificar, vai ter que comparar, vai ter que ler artigos que falam a respeito daquilo que vocês querem estudar, né? Mas aqui no ecossistema aquático, nós temos a temperatura, como já falei anteriormente, que é extremamente importante, porque daí vão ter alguns seres, né, vivos, de preferência e diferentes daqueles da profundidade, onde as águas não chegam aos raios solares, né? O movimento da água, que também é uma classificação, né, dela, e a salinidade, tá? E aqui no próximo, veja, nós temos, pode passar, Mari. Olha que riqueza. Nós temos o mar, nós temos os oceanos e os mares, né? O mar, a gente pode dizer que ele é mais raso, vamos dizer, ele atinge níveis onde a gente consegue perceber uma vida diferente da profundidade, né? Então, observem para vocês verem como é bem equilibrado o processo, né, da natureza. Portanto, veja como é preciso cuidar, né, da água, da vegetação, da terra, né, do planeta em geral, o que está sendo discutido muito hoje em dia, né? Trabalhar com o quê? Com a biodiversidade, com a sustentabilidade, para que possa equilibrar, né, e resgatar. Vocês que são jovens, que vão estar mais tempo convivendo, né, com a questão da nossa terra, importante perceber, preservar principalmente, né, para que possa ter né, um ambiente melhor. Então, nós temos, olha, o Oceano Pacífico, Atlântico, Índico, né, o Pacífico, que nem já falei, e os mares, né, o Mar Negro, o Cáspio, tudo isso vocês já sabem, já estudaram. Mas, vamos supor que tem interesse em estudar o ecossistema aquático voltado para oceanos, é um pontinho que aí vocês escolhem para a pesquisa de vocês. E aí, nós vamos para o nosso último slide, que fala do ecossistema marinho, que inclui exatamente isso, o mar e o oceano, que vai cobrir aproximadamente 71% de toda a Terra. E aí eles vão ser classificados novamente, veja que interessante, tudo é classificado, tudo é passível, né, de estudo, de comparação, de aprofundar, né, a nossa ideia, o nosso conhecimento. No litoral, zona litoral vão ser os mares, né, aquelas águas que a gente costuma ir, né, nadar, então ficam mais expostos, né, periodicamente, assim. E a zona nerítica, que é a região do mar, sobre uma plataforma continental que se estende até 200 metros de profundidade, sendo iluminada pela luz solar.
né? Então, o raio solar chega até aí, e aí nós vamos encontrar esse tipo de zona, esse tipo de região. E na oceânica? Já mais profunda um pouquinho, 200 a 2.000 de profundidade, chega a não ter iluminação da luz solar, e os animais, eles vão se tornando um pouco escassos aí, né? A zona bêntica corresponde ao fundo do mar, habitado por algumas espécies. Então, os mares e os oceanos também são classificados conforme zonas, né, que recebem ou não raios solares, que também pode nos levar a estudar, né, essa região. Mais ensolarada, menos ensolarada, o que tem, o que eu posso estudar daí, e assim vai, né? A zona fólica, que é a região que recebe luz de sol suficiente para a fotossíntese dos seres produtores aquáticos, né? Quais são os produtores? São aquelas plantinhas aquáticas que a gente vê, as algas, né? Que servem muito de alimentos também para alguns peixes, para algumas espécies, enfim. E a zona afólica, região sem incidências de raios solares, habitada apenas por seres heterotróficos, né, que se alimentam de outros seres animais. Então, vocês vão percebendo que, aos poucos, em biologia, a gente já vai acrescentando os nomes, que às vezes são difíceis da gente entender, mas a gente já vai sabendo o que representa, o que é isso, né? O que é esse heterotrófico, o que é esses níveis tróficos? Lembra que a gente estudou no primeiro, no segundo bimestre, né? Fizemos revisão. Pena que não estão todos os alunos, né? Os alunos que estão aqui, os que entenderam bem, né? E então é isso, gente. Como que vocês estão? Vocês estão muito quietos hoje? Vocês têm assim perguntas? Porque eu passei hoje essa aula porque amanhã vai vir assim ex-alunos, né, e alguns profissionais da área de biologia, né, Mari, vão falar desse mercado, dessa questão da universidade, como que está, né, então é bem interessante. Professora, vai ser que horas amanhã essa reunião? Fala, Vitor. Vai ser que horas amanhã essa reunião? Espera aí, eu não estou escutando. 19 horas, Vitor. 19? Fala, Vitor. Não, era para eu saber... Foi a Helenísia, né, que marcou. A Helenísia que marcou, e vai chamar todos os alunos para ampliar, né, porque primeiro ano ainda não vai prestar Enem, não vai prestar, mas é importante para vocês irem se envolvendo, né? Quem é Helenísia? Mas e a aula de hoje? Como é que foi? O que chamou a atenção? O que vocês gostaram, o que não gostaram? Eu tenho uma pergunta sobre... Como eu posso dizer? Deixa eu ver como que eu posso perguntar. Ai, fala bem alto, Vitor, por favor. Eu não consigo escutar. Tá para escutar agora, professor? Agora melhorou. Ah, tá. Quer escrever? Fala de novo, vamos ver. Vou Escreve falar, no chat. Fala, pode falar. Sobre os animais aquáticos. Tipo, vamos supor, um sapo, um pato ou uma tartaruga pode ser considerado animal aquático ou terrestre? Sim, olha, os réptil aquático, sapo, tartaruga, né, também, ela vive, né, na água, e qual outro que você falou? O sapo, a tartaruga, sim, né? Ô, professor, você sabia que eu tenho uma tartaruga? Ah, você tem aquela pequenininha que põe aquela que come alfacinho?
Não, eu tenho a tartaruga mesmo. Ah, tartaruga. Ô, Sim, dona, tem a tartaruga, tem umas que ficam fora também, mas elas gostam da água, né? Elas vão, aquela tartaruga, nossa, faz muitos anos que eu não vejo. Ô, Vitor, você dona, está roubado então, porque dura mais de 100 anos uma tartaruga. Dura. Quem vai cuidar? Você vai deixar de herança aí para Professora, a neto? minha tartaruga ela tem acho que 10 anos. Então, vai 10 durar uns anos? 100 anos. Você É vai deixar aquela para os espécie. netos cuidarem. É a espécie tigre da água, você conhece? Não conheço, Como? não. Tigre da água. Tigre d'água. Tigre, é uma espécie. Sim. Tigre d'água, espécie. Eu não sei, tigre d'água? O que é, Vitor? Tartaruga, espécie. É uma É uma espécie espécie. da tartaruga, professor. Entendi. Rebeca, o que é que você queria perguntar? Pergunta aí, a Rebeca. Depois dona, eu queria perguntar se, tipo, o que se encaixa nos bióticos, se é só os animais ou qualquer ser vivo. Aonde? Nos bióticos? É, Não, os bióticos, os seres vivos, né? Então, nós temos aqui, olha, ó, passar o slide lá, olha, os bióticos. Dá para voltar lá, Mari? Olha, nós temos as plantas, nós temos os animais, nós temos os fungos, as bactérias, né? São todos esses daí são bióticos. Aí eles são, quais são as plantas? São produtores, né? Quais são os que são consumidores? Os animais, né? Alguns, o tigre, leão, enfim. E os que se decompõem, os fungos, as bactérias. Então, todos esses são bióticos, sim. Né? Você olha para a natureza, as aves. Lembra que nós estudamos ecossistema terrestre? Né? Isso mesmo. Assim como tem em cima, tem embaixo, né? Na água e na terra. Respondeu, Rebeca? sim, dona, obrigada. posso falar uma Nada. curiosidade? Eu ouvi falar que quanto mais profundo é assim no mar, né, no oceano, mais fino é o peixe, mais achatado é o peixe, por causa da pressão. É verdade isso? Não, não, é uma espécie. Quanto mais profundo, determinadas espécies você encontra, né? Mas não pelo peso, eles têm características, né? Formatos, eles falaram que é pelo formato, por causa da pressão, então eles são mais Pelo formato. eles são mais chatos por causa da É, pressão, tem, da profundidade. tem que ver da onde que veio, né, essa visão, se é um texto mesmo científico, Tá, eu vou mas pesquisar, cada depois um, eu te isso, falo. é importante pesquisar e ver. Mas cada nível vai ter um tipo, né, de espécie, que nem ele perguntou a tartaruga, né, a tartaruga ela fica tanto dentro como fora d'água, né, e aquela bem pequenininha, eu tinha quando era pequena, ela vive muito dentro da água, né? Aquela. Mas ela respira ar? Essa tartaruga? Sim, sim, assim como os peixes, eles respiram, né? Pelos alvéolos, eles respiram. E se Não, mas sai fora d'água, né? Eles têm o, 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 os órgãos internos deles, né? De a respiração, tartaruga, tudo mais. não, mas a tartaruga tem, então, dos A dois tipos. Tereza, a Que Tereza vive está na água e gostando da aula. que Ai, vive na água e no mar, né, na Roseli? Os dos dois tipos. dois. Ah, É. tá. Ela Ela não vive nos bota os dois. ovos dela fora, né? Aqueles fora, lá na beira do mar, e depois vai para o mar. E tem a da terra também, né? Aquela que o Vitor tem, É da terra, né?
Deve ser aquela da Terra. Da Terra. Deixa eu ver, Vitor. Então, tem o jabuti e a tartaruga mesmo. A minha é a tartaruga de água doce. Mostra pra gente, cadê? Ela tá lá no fundo, deixa eu ver se... Tá aí na tua casa, Ela não Vitor? precisa molhar, que a não? gente quer ver. Não, ela fica na água, mas ela também fica na terra. É. Calma aí, eu vou ver se eu consigo pegar ela. Ai, esse Vitor é demais. Tartaruga Teve uma morde? aula, a Tereza não estava. Tereza, teve uma aula que ele faz incenso com alecrim. Nossa, É bem interessante. que chique. Ele pega um maço de alecrim, enrola barbante, né, Rebeca? A Rebeca viu uma aula. Que E bacana. é bacana, Isso. porque as Ele plantas, cultiva várias ervas. as plantas é uma das coisas muito legais para a gente estudar também, né? Nós temos as medicinais, nós Eu temos gosto as das plantas, medicinais. verduras que a gente come, né? Os chás, que são as medicinais, enfim. Aham. Aí tem que também estudar, preparar a aula Pode ligar a direitinho e câmera? trazer essa classificação. Pode Deixa abrir ver. a câmera para a gente ver. Cadê? Cadê, Vitor? Aperta aqui no Sabe Vitor. virar aqui. Não estamos vendo Oi, ainda, ó. não. Ah, nossa! Ai, que linda! Ah, que Ela é bonitinha! grandona, essa. 10 anos já. Ela parece ser pequena, mas é grandona. Ó, vou pegar ela. É grandona, vixe. Aqui, ó. Eu vou Tartaruga passar a morde? lição de casa. Morde. Pesquisem sobre a tartaruga. Morde, ô Ó, dá pra louco. ver que ela é tudo rajada. Tá bom, aqui, ó. gente? Anotem aí no caderno. Olha que bonita, Vitor. Bonita tartaruga, vixe, gostei. Ó, pesquisar. Eu vou pôr no Classroom. Vitor, você tem duas cachorras e uma tartaruga? Eu tenho 3 cachorros, uma tartaruga e uma calopsita. Oh, tem um zoológico inteiro aí. Tenho. Mais ele, que é uma anta. Ó, Mas você que é um cavalo que mora aqui em casa. não, gente, é Te sério, amo. tá? Vocês vão pesquisar. A Pro já olhou aqui alguma coisa. Tartarugas são répteis da ordem Testodines, caracterizada por uma concha óssea, olha lá, cartilaginosa, né? Então, aí vocês vão pesquisar sobre tartaruga, não precisa ser muito grande, e posta lá para a Pro ler, tá? Lá no Amazonas, Roseli, eles caçam para comer, né? Tartaruga. Então, mas agora é proibido, Tá. não pode mais. Eu já porque comi tá. a tartaruga, parece carne de galinha, é bem branquinha, parece carne branca da galinha, Ó, mas agora é proibido, o né? bicho Não mais estranho pode. que eu comi foi o calango. Calango. Isso. Foi. Ele tem. Eu penso que jacaré deve ter o mesmo gosto. O jacaré também, mas não pode Então, entre mais comer. Agora Então, o é que fora da lei. vocês vão frango. pesquisar? Velocidade, a classificação, né, o peso, o comprimento, um pouquinho sobre a tartaruga e escreve, Alimentação, do que eles se alimentam. tá? Então, Ô, vamos lá. professor, todo mundo fala que tartaruga é devagar, mas a minha tartaruga, ela corre. Ah, eu não consigo Ou você está escutar, muito Vitor. O lento. que ele falou? Ele falou que dizem que as tartarugas são lentas, mas a dele corre. Eu falei assim, vai ver que você está muito lerdo. Ela fica indo atrás do É meu porque pai. ele faz educação física com a corrida, né, Vitor? Com a sua. É. Pô, tá Ele dando tempo até para treinar a tartaruga, hein? Tá bom, hein? tá.